A descoberta de bactérias resistentes a medicamentos de última geração coloca o mundo no limiar de uma era pós-antibiótico. De novo, uma questão sobre antibióticos, porque é um tema, como dissemos na questão anterior, importantíssimo, né? Citando inclusive doenças que já foram declaradas por alguns países, doenças incuráveis, como é o caso da gonorreia. Um estudo com animais e pacientes na China identificou bactérias mutantes que resistem à colistina, um poderoso antibiótico. Essa resistência, vejam o detalhe, pode se espalhar para outras bactérias e trazer consigo a ameaça de infecções intratáveis, como já está acontecendo com gonorreia. Se bactérias se tornarem completamente resistentes a tratamentos, a medicina pode ser lançada novamente em uma espécie de idade média. Infecções comuns voltariam a causar mortes, enquanto cirurgias e tratamentos de câncer que apostam em antibióticos ficariam sob ameaça. Então, vale ressaltar aqui duas coisas. A resistência, essas bactérias mutantes, portanto, surgem através de uma mutação. Um gene de resistência, geralmente associado ao plasmídio, né? Ele surge através de uma mutação que é um processo espontâneo, ao acaso. Essa mutação, principalmente nos plasmídios, pode ser, como disse o texto, essa resistência pode se espalhar, ela pode ser transferida para outras bactérias através de 3 processos básicos de recombinação gênica. O primeiro, clássico, é a conjugação, onde as bactérias, através de pile sexual, formam uma ponte citoplasmática e uma bactéria, chamada bactéria F+, ou macho, transfere para a bactéria fêmea F-, o plasmídio de resistência com o gene mutante de resistência. Essa resistência, essa mutação, esses genes podem ser transferidos através de vírus bacteriófago por um processo chamado transdução. Bacteriófagos transferem de uma bactéria para outra o gene da resistência. E por último, essa resistência pode ser transferida, adquirida por um processo de transformação, onde as bactérias absorvem DNA disperso no meio de bactérias que, por exemplo, morreram. Então veja que interessante, esses 4 fatores garantem variabilidade genética nas bactérias. A mutação ao acaso, a mutação espontânea, permite o surgimento de uma bactéria resistente, de um mutante resistente. Conjugação, transdução e transformação são mecanismos de recombinação gênica que vão permitir que as bactérias transfiram esses genes de resistência para outras bactérias. Ou seja, vão permitir que esses mecanismos, que esse gene de resistência se espalhe entre as bactérias, garantindo variabilidade genética entre elas. Lembrando que a conjugação, para alguns autores, é considerado processo sexuado e para outros não. A disseminação da resistência, abordada anteriormente, pode ocorrer porque a mutação genética é transferida por processos naturais de recombinação gênica que ocorrem entre esses micro-organismos. Que processos? Conjugação, transdução e transformação. Provocada pela prescrição excessiva do antibiótico? Não, porque uma prescrição excessiva poderia facilitar a seleção de bactérias resistentes e não a disseminação da resistência entre elas. Então seriam selecionadas algumas bactérias inicialmente, mas isso não obedece, não justifica ali a pergunta, o comando. É controlada pela expressão de genes bacterianos posicionados nos cromossomos da célula. A disseminação não é controlada pela expressão de genes bacterianos. E cromossomo da célula geralmente não está relacionado à resistência. Quem está relacionado é o plasmídio. Selecionada por mecanismos intrínsecos ao uso inadequado do medicamento em cirurgias. A seleção, ela vai permitir que a bactéria mutante sobreviva, seja selecionada ali no meio das resistentes. No meio das sensíveis, mas não vai justificar a disseminação da resistência, causada por alterações na estrutura primária das proteínas bacterianas envolvidas com o câncer, não tem nenhuma relação. Então vejam vocês que o comando foi claro, disseminação da resistência,
Ou seja, a resistência que foi adquirida por uma mutação agora será espalhada, será transferida. Isso ocorre pelos mecanismos de recombinação, portanto, cravou letra C.